irmãos. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Já curta essa transmissão para que o aplicativo propague a palavra do nosso Deus a partir de agora para mais vidas em nome de Jesus. O Senhor colocou uma palavra no meu coração hoje que está em Atos, a partir do capítulo 16, do versículo 11. Escute bem. Todos os dias o Senhor me dá uma palavra de direcionamento para vidas que vão estar aqui comigo. Essa live vai ficar salva. Eu vou publicar trechos dela neste aplicativo, porque ele não suporta mais do que 10 minutos. E eu creio que Deus ele quer falar com vidas através dessa palavra. Ele usa do seu Espírito Santo e ele ministra aos corações que ele quer que seja alcançado, não sou eu. E muitas das vezes eu percebo que as pessoas, elas gostam de ouvir aquilo que elas querem, mas não aquilo que Deus quer falar com elas. Mas escute bem, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração hoje vai falar com vidas, eu creio nisso. E que vocês possam estar com o coração aberto para ouvir o que Deus quer falar com vocês, tá bem, irmãos? E a palavra vai dizer assim, sobre a conversão de uma mulher, que se encontra em Atos, no capítulo 16, no versículo 11, que vai dizer assim: nós embarcamos em Troade e fomos diretamente para a ilha de Samotrácia. No dia seguinte, chegamos ao porto de Neápolis. Dali fomos a Filipos, que é uma cidade do primeiro distrito da província da Macedônia e também colônia romana, onde ficamos vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, pois pensávamos que ali devia haver algum lugar de oração para os judeus. Sentamos e começamos a conversar com as mulheres que estavam reunidas lá. Uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus, escute. E o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. Assim ela nos convenceu a ficar na casa dela. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Prestaram atenção que a palavra vai dizer que a Lídia, ela acreditava em Deus. Ela cria em Deus. Porém, ela ainda não tinha sido batizada. E depois Deus tocou no coração dela para que os ouvidos dela e ela compreendesse tudo aquilo que Paulo falava ao coração dela. A palavra vai nos dizer também que Jesus, ele disse que todo aquele que cresce nele, fosse batizado, ali ele seria salvo. E essa palavra me fez lembrar exatamente isso, que ela acreditava em Deus, porém Paulo tinha sido enviado a ela naquele momento para que ela compreendesse da palavra de Deus, e a partir daquele momento ela acreditou nas palavras de Paulo e ela foi o que? Ela foi batizada. Ela, e não tão somente ela, mas toda a sua casa. E ali ela recebeu os apóstolos na sua casa, ofereceu estadia, tudo aquilo que eles precisavam. E o que essa palavra falou ao meu coração é porque, sabe por quê? Muitas das vezes pessoas dizem que acreditam em Deus, acreditam em Jesus, mas não acreditam naquilo que a palavra diz. Quando a palavra diz que as pessoas precisam ser o quê? Batizadas. Vocês sabem o que é ser batizado? O batismo é uma confissão de fé em público. Muitas das vezes pessoas elas correm do batismo porque é algo que você fala algo que você faz perante os homens, algo que vocês fazem que é perante o Senhor, em que você está fazendo aquela demonstração em público para que todos vejam a tua fé em Deus. Muitas das vezes pessoas acham que isso é uma coisa que foram os homens que fizeram,
É os homens, a religião que faz, mas não é. É a palavra do Senhor que fala que todo aquele que crer no Senhor, ele precisa ser batizado. Ele precisa ser batizado porque Jesus, ele fez isso. Ele foi batizado por quem? Por João Batista. Ele mostrou a nós como que deveria ser. Porque quem não sabia que Jesus era filho de Deus? Quem não sabia? A família dele sabia, Maria sabia, José sabia. Mas ele precisou mostrar para os homens aquele ato. Precisou mostrar para as pessoas como que era para ser feito. Como que era para ser feito. Pessoas nos questionam e dizem, não, mas eu creio em Deus. E eu não preciso disso, desse ritual de homens. Não preciso. Para mostrar para Deus que eu o amo, para mostrar para Jesus que eu sirvo a Ele, que eu amo a Ele. Mas, meus irmãos, está na palavra. Se Deus colocou na palavra, é porque Ele quer que assim seja. Porque essa palavra que foi lida disse que Paulo foi ao encontro de uma mulher. Veja que ele foi direcionado pelo Espírito Santo para o quê? Para aquela mulher. Que Deus via que ela amava ele. A Lídia amava porque a palavra nos diz, ela acreditava em Deus, porém ela não era batizada ainda. E Paulo foi enviado para onde estava reunido mulheres. Mulheres estavam ali reunidas, talvez em nome de Deus, falando das coisas de Deus, mas ela não era batizada. E Paulo foi enviado lá, conversou com todas elas, conversou com a Lídia. Ela acreditou nas palavras, porque a própria palavra diz que sem o Espírito Santo, ninguém tem o poder de convencimento. Ninguém convence as pessoas se não for o direcionamento do Espírito Santo. Se a pessoa não estiver com o Espírito Santo, e Paulo a convenceu através do Espírito Santo. E ali naquele momento ela e a sua casa foi batizada. Era necessário que ela recebesse o quê? O batismo. Quando nós, nos dias de hoje, vemos muitas pessoas falando sobre o batismo, dizendo, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, e só isso basta. Só isso basta. Mas se bastasse, a palavra não dizia que ela precisava ser batizada. Se bastasse, Jesus não teria sido batizado. Se bastasse, todos os discípulos não teriam sido batizados. Entendem, meus irmãos? A importância do processo de viver a palavra do Senhor como ela é. Eu não estou aqui pregando religião. Eu estou aqui pregando a palavra do Senhor. Quando nos diz que aquele que crê em Jesus, ele é batizado. Aquele que crê será batizado e salvo. E o que é batismo para vocês, meus irmãos? Eu te pergunto, o que você acha que é o batismo? Eu te pergunto, você já é batizado em nome de Jesus? Você já desceu as águas da remissão dos pecados? Quando você desce as águas, você está fazendo um confessamento para o mundo e para Deus, que você é dele. Para que as pessoas vejam que você é do Senhor, que você morreu para este mundo, que você, a partir daquele momento, você quer viver as coisas do Senhor. Quantas pessoas não fazem isso por medo? Por medo. E simplesmente dizem que não fazem porque não é preciso, mas é por medo, porque nós somos seres espirituais, sabia? Aquele que crer no Senhor, ele é um ser espiritual e devemos viver as coisas do Espírito. A partir do momento em que descemos as águas, estamos falando para Deus que somos dele, que morremos para o mundo, para as coisas do mundo, e o mundo espiritual do inimigo também enxerga isso, que você é do Senhor, que você fez a escolha pelo Senhor, que você disse para Deus que você não é mais desse mundo, mas que você deixou tudo aquilo que você fazia de mal para trás, e que a partir daquele momento a tua vida está nas mãos do Pai, para que Ele guie, para que Ele derrame sobre a tua vida o que é o Espírito Santo. Jesus, quando foi batizado, veio uma pomba do céu que Deus enviou, e o que foi dito de Deus lá de cima?
Este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, a quem eu tenho alegria, a quem eu amo. Era Jesus mostrando para os homens aqui na terra o quanto ele amava a Deus e o quanto ele servia, e Deus lá de cima dizendo que amava ele por ele ter feito aquela escolha. E é desse jeito que Deus faz quando optamos por isso. Quando dizemos sim para Deus, quando olhamos para a palavra e vemos que dizemos ao Senhor que queremos obedecer, que optamos pelo batismo, o batismo nas águas. O batismo nas águas. Novamente eu volto a dizer, não é religião, meus irmãos, mas Deus deixou escrito para que assim seja feito. É confissão tua para os homens aqui da terra, para o reino espiritual, para Deus, porque tudo aquilo que fizemos aqui, tudo que fazemos aqui nesta terra, é uma aliança feita com o homem e com Deus. É uma aliança para sempre. Eu conheço pessoas que estavam afastadas da presença do Senhor, que nunca tinham descido as águas, para vocês entenderem o quanto é forte isso. Voltaram para a casa do Senhor, começaram a seguir novamente, mas quando optaram pelo batismo, desceram as águas, confessaram aos homens aquilo que estavam fazendo. Pouco tempinho depois se desviaram, mas por quê? É algo espiritual, meus irmãos, é algo muito forte. Não conseguiram proceder, porque o inimigo ele se levanta contra essas vidas, sabe por quê? São vidas escolhidas pelo Pai. Mas eles não conseguem viver sem a presença do Senhor. Não conseguem, eu consigo enxergar pessoas de perto que são assim. Eles vivem como se faltasse algo na vida deles. Meus irmãos, almejem as coisas do céu. Almejem as coisas do céu e não as da terra. Não se percam por nada. Não se desviem por nada. Eu olho para essas vidas e vejo o quanto elas estão sendo destruídas. Pouco tempinho depois, não suportaram o processo. Porque Jesus, assim que ele foi batizado, ele foi levado ao quê? A tentação, para ser tentado por Satanás. A palavra vai nos dizer, direcionando sobre isso, quando Jesus ele desce as águas, ele recebe o Espírito Santo, ele foi levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo. E ele passou 40 dias sendo tentado, e ele resistiu ao diabo. E quando ele finalmente conseguiu resistir ao diabo, passou pela provação, ele foi fazer o quê? Iniciou o seu ministério aqui nesta terra. Mas muitos estão se perdendo no processo. Não suportam a grandeza do poder que Deus está dando sobre a vida deles. Preferem largar mão, tirar a mão do Senhor e voltar para as coisas do mundo, achando que ali vão ter mais conforto, mais segurança, mas não é desse jeito, meus irmãos, não é. Ai daquele que sair da presença do Senhor e morrer no mundo, Ai daquele, somos espirituais, somos movidos pelo Espírito. Se não temos o Espírito Santo, nós vamos ter o espírito do inimigo sobre a nossa vida, porque não existe 3 caminhos a seguir. Ou você segue o caminho de Deus, ou você segue o caminho do diabo, ou a sua vida está sendo conduzida por Deus, ou está sendo conduzida pelo diabo. E nós hoje temos a escolha. Nós temos a escolha de optar por isso. Quando optamos pela escolha de Jesus, de seguir a Jesus, descemos as águas, somos batizados, afirmamos que creiamos em Deus, não podemos recuar, não podemos desistir. Aí você olha para mim neste dia e diz, então é melhor eu continuar do jeito que eu estou. Não, não é melhor, porque você continua negando a Cristo.
Tem uma palavra que Jesus diz assim: aquele que confessar-me perante os homens, eu o confessarei perante o meu Pai naquele grande dia. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei naquele grande dia. Entende, meus irmãos? O que a palavra nos instrui? É algo pesado, mas nós temos que optar. Nós temos que saber para onde a nossa vida está indo. Eu não vim aqui para dizer algo que eu queria dizer, mas algo que a palavra que o Senhor nos fala neste dia. Só vai ficar aqui realmente aqueles que querem ser direcionados pela palavra de Deus. Tem dias que a palavra de Deus é para corações que precisam ouvir, que o Senhor vai abrir uma porta, que o Senhor vai abençoar para que você não desista. Mas tem dia que o Espírito Santo vai direcionar na palavra dele para pessoas que precisam ter um direcionamento. E o quê? Fazer a sua escolha. Sabe por quê? Porque Deus te ama. Deus te trouxe aqui neste momento, te segurou pela mão e te fez ouvir essas palavras para que você entenda que Deus te ama. Neste dia, a palavra que Paulo colocou, que o Espírito Santo colocou no meu coração, que falava que Paulo foi ao encontro de quê? Daquela mulher. Ele foi direcionado pelo Espírito Santo para ir ao encontro que está escrito aqui, em Filipos, a conversão de Lídia. O amor que Deus sentia por Lídia, pela sua família, que fez ele direcionar Paulo aonde? Até onde Lídia estava. Porque Lídia amava a Deus e Deus sabia que Lídia amava a Deus. Mas ainda faltava algo para ela fazer. Perante o que? Os homens. Para que ela fizesse, para que depois ela contasse para outras pessoas como era para ser feito, que era necessário. Eu aposto e eu creio que ela chegava para pessoas e dizia: meus irmãos, vocês creem em Deus? E eles diziam: nós cremos sim. Creem em Jesus, eu acredito que aquele homem foi o enviado. Mas sabe o que aconteceu? Veio uns enviados de Deus, Paulo e outros apóstolos aqui, e eu senti no meu coração, e eles falaram que era preciso eu fazer algo ainda, que era necessário que eu me batizasse, para que assim o Senhor se alegrasse da minha atitude, que Deus se alegrasse de mim. E como ela já estava com o Espírito Santo, porque ela já tinha sido batizada, ela também convencer outras pessoas dessa atitude. E é assim que o Espírito Santo age. Deus amava a vida de Lídia, por isso que enviou a Paulo naquele lugar. E não tão somente ela foi batizada, mas toda a sua casa. E provavelmente outras pessoas também tomaram a mesma atitude que Lídia teve. A importância disso, meu irmão, não sou eu quem estou falando, mas é a palavra de Deus, entende? Eu sei que muitas das vezes nós crescemos num meio religioso em que temos outras crenças, e eu não julgo, mas a partir do momento em que eu comecei a entender da palavra, ler a palavra, em que a palavra ela fala claramente, Jesus ele não foi batizado quando ele nasceu. Quando nascemos, meus irmãos, nós não temos discernimento das coisas, nós não temos o poder de escolha. Tanto é que muitos que conhecemos foram batizados, mas depois, quando cresceram, viraram as costas. Muitos não acreditam em Deus, não creem, não têm a mesma fé que seus pais têm. Entendem? O poder da escolha vem com o amadurecimento. A partir do momento que você entende das coisas, você pode fazer as suas escolhas. Jesus ele foi apresentado no templo por Maria e por José. Acredito que com 7 dias de vida, ou foi 8. Obrigada, Edivaldo, Deus te abençoe. Ele foi apresentado ao templo, foi levado, oferecido ao Senhor, para que ele fosse um homem de Deus. E era isso que eles faziam naquele tempo. Mas quando ele já era adulto, quando ele já entendia, já tinha o poder de escolha sobre a sua vida, como muitos ali tinham,
escolhiam ou não acreditar em Jesus ou não, eles eram livres, assim como nós somos livres. Ali veio a palavra do Senhor sobre a vida deles, falando de Jesus. Aquele que acreditasse em Jesus e nas suas palavras, que o Espírito Santo tocasse sobre o coração deles ali, eles teriam que dizer sim ou não. E como era feito o sim ou não? Através do quê? Do batismo. Foi ali que Jesus chamou João Batista e pediu para que ele o batizasse nas águas. Veja, Jesus. E muitas pessoas olham para esse ato de Jesus e menosprezam e dizem que não precisam disso, para que Deus saiba que Ele os ama, que eles servem a Jesus ou a Deus. E ali João Batista o desce nas águas. Jesus não tinha pecado algum, mas ele nos mostrou como era para ser feito. E a partir do momento em que ele sobe, o Espírito Santo desce dos céus sobre a vida deles. E Deus derrama o poder sobre ele. Deus derrama poder sobre a vida de Jesus. Até então ele não tinha começado o seu ministério. Deus derrama lá de cima: esse é o meu filho amado, a quem eu me alegro e me comprazo. E é assim que começa o nosso ministério também aqui na terra. A partir do momento em que confessamos que somos batizados, que dizemos para Deus que somos dele, que morremos para o mundo. Morrer para o mundo é morrer para a nossa vontade. Não é que você vai deixar de viver no mundo, vai se afastar das pessoas, desprezar as pessoas e as pessoas vão começar a te desprezar. Não. É você entregar a sua vida para Deus, para Ele conduzir a tua vida. O Espírito Santo, ele sai lhe moldando por dentro, sai mudando algumas coisas, mas não é você mesmo quem faz. Mas é Ele mesmo. A partir do momento em que eu gosto de algumas coisas, o Senhor coloca dentro de mim outras vontades, de não se agradar mais de algumas coisas que Deus ele não se agrada, entende? Não precisa eu, a partir deste momento, desci as águas, me batizei e eu começar a me mudar, tirar isso, muda isso, corta aquilo, não quero mais falar com essa pessoa, não tenho mais contato com essa. Não, meus irmãos. É Deus quem vai fazendo a mudança que é necessário fazer de dentro para fora e não de fora para dentro. Muitas das vezes pessoas têm alguns gostos dentro deles e começam a mudar o seu exterior para que as pessoas comecem a enxergar aquela atitude que você fez, mas não é desse jeito. É Deus quem muda todas as coisas, não somos nós. Quando você menos espera, você está tendo outras atitudes que antes você não tinha mais, gostando de coisas que antes você não gostava mais, deixando de gostar de coisas que antes você não podia viver sem. E é desse jeito que o Espírito Santo ele trabalha na vida daqueles que o Senhor escolheu para algo aqui nesta terra, porque todos nós somos chamados para algo aqui nesta terra. Não somente eu, não somente um pastor, não somente um pregador, não tão somente alguém que louva, mas todos nós somos adoradores de Deus. Todos nós que um dia dizemos que acreditamos em Deus, que servimos a Deus, temos que fazer algo aqui nesta terra, movidos pelo Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo mora dentro de você, ele vai te capacitar para algo. Ele vai te capacitar para a boa obra do Senhor. Você não vai deixar de trabalhar na obra. Algo vai entrar dentro de você e vai queimar dentro de você para que você faça algo para o Senhor. Não existe aquele que ama a Deus, que serve ao Senhor sem fazer nada, somente ouvir. Não, não. O Espírito Santo, ele queima dentro por algo. Meus irmãos, eu passei muito tempo na religiosidade. Eu passei muito tempo, eu me converti porque eu era de uma outra religião e ali eu desci as águas. Veja que o meu processo foi diferente. Eu entrei numa denominação em que eu fui batizada, mas eu não entendia o que era o batismo. Eu não entendi o que era o batismo, o real significado daquilo. E eu fui batizada,
mas eu passei 8 anos para entender e compreender o significado do batismo. Passei 8 anos dentro de uma denominação onde eu entrava e saía pelas portas, mas eu não conhecia a Deus, eu não conhecia a Jesus. Eu estava ali porque muitas das vezes eu tinha medo de não ir e que Deus me castigasse, eu precisava ir. Eu não entendia o significado de Deus, da palavra de Deus, do poder de Deus, do amor a Deus. E 8 anos se passaram quando eu tive o meu primeiro encontro com o Senhor, onde eu estava passando por algumas dificuldades. Eu não lia a palavra, eu era levada pelo ensino de pessoas. Se elas dissessem que algo era certo, eu acreditava que era certo. Se elas dissessem que algo era errado, eu acreditava que era errado, porque eu não compreendia da palavra, eu não lia a palavra. Eu era levada por ensinos. E a partir do momento em que eu estava passando por algumas dificuldades na minha vida, eu me levei a orar ao Senhor e pedir até mesmo a minha morte, porque eu não queria mais viver aqui nesta terra, porque eu não me sentia útil para nada. Eu via pessoas sendo úteis aqui na terra e eu pensava que Deus não gostava de mim, que Ele não confiava nada em mim, porque eu não sabia da palavra, eu não entendia da palavra. Eu via pessoas ministrando e eu era vergonhosa. Eu queria também, mas eu tinha vergonha. E ali o Espírito Santo começou a falar comigo e falou comigo através de uma palavra, porque eu abri a palavra e eu comecei a ler. E ali eu entendi que não é Deus que não quer, somos nós que não queremos. Como é que nós queremos ser usados pelo Senhor se nós nem sequer lemos a Bíblia, que é Deus falando, que é Ele nos direcionando? E ali eu disse ao Senhor: Deus, se não for para me fazer a tua vontade aqui na terra, pode me levar. Eu não tive coragem de tirar a minha vida, mas eu queria que Deus colocasse algo sobre a minha vida para que Ele tirasse a minha vida, porque eu não queria mais viver aqui. E a partir daquele momento, o mundo espiritual ouviu o que eu falei, tanto Deus como o inimigo, e a minha vida mudou completamente. Isso fazem 5 anos. Desde 2011, que eu tinha me convertido, que eu tinha descido as águas. Mas eu só tive a real certeza 8 anos depois daquilo que a palavra nos ensina. O que é viver pela palavra do Senhor, baseado na palavra do Senhor. E ali, a partir daquela primeira semana, eu baixei um aplicativo no meu celular e eu ia escutando o aplicativo da Bíblia, que eu ia escutando a palavra de Deus, porque eu não tinha tempo de estar com a Bíblia nas mãos o dia todo. Então eu ia para o meu trabalho ouvindo, e ali a palavra do Senhor foi me libertando de muitas coisas, eu fui aprendendo muitas coisas e o meu amor pela palavra foi crescendo cada dia mais. Então a palavra foi entrando dentro de mim, eu entendendo o significado de cada coisa. E eu fui compreender que quando eu desci nas águas, naquele tempo, eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu entrei numa denominação em que dizia: olhe, para você ser crente, você precisa ser batizado. Mas eu não sabia o que eu estava fazendo. Tá bom, então eu tenho que me molhar. Eu lembro que na época eu não gostei nem do que eu ia fazer, porque eu era muito diferente do que eu sou hoje. E eu fiquei imaginando: meu Deus, eu vou entrar ali, vou sair toda molhada e vou para casa toda molhada. Eu só pensava em outras coisas, mas eu não pensava no real significado daquilo que eu estava fazendo. Se eu pudesse, eu me batizava novamente hoje. Mas eu creio que o batismo é um só. E Deus, Ele viu o que eu fiz, mas eu precisava aprender da palavra. Mas se eu pudesse, eu descia novamente, porque hoje eu entendo o significado daquilo. O significado pela palavra do Senhor, o que é aquilo para Deus. Quando seus filhos, eles acreditam, tomam posse e faz aquilo por amor ao Senhor. Não tão somente para agradar os homens, mas para agradar a Deus. E a partir do momento em que eu entreguei minha vida verdadeiramente, 8 anos após, que eu comecei a entender da palavra, a ler a palavra, ninguém mais me enganava. Nenhum vento de doutrina de homens me enganava mais, porque eu tinha o que? A palavra dentro de mim. Alguém pode chegar para mim com um outro ensino que eu não vou acreditar.
Não vou aceitar, porque eu entendo da palavra. Ninguém me engana mais, porque quem me ensina é Deus. Quem me ensina é o Espírito Santo. E a partir daquele momento eu não tenho vergonha de dizer, eu saí daquela denominação onde eu estava, porque eu não aprendia como a palavra era. Era uma denominação que não me impulsionava a ler a palavra de Deus. Eu só lia os versículos que eles pregavam no dia do culto, e quando eu saía eu fechava a Bíblia e só abria novamente no outro culto. Por quê? Porque eram doutrinas que eles sabiam que se eu aprendesse da palavra eu não seria mais enganada. E infelizmente, meus irmãos, existe o joio no meio do trigo. Eu não preciso estar falando de nome de denominações aqui, mas nós sabemos disso, que existem pessoas que levam a palavra hoje para barganhar, para ganhar, para iludir, para mentir. Infelizmente existe isso, mas eu vim aqui para te dizer que onde existe o falso, existe o verdadeiro. Aonde existe o engano, também existe um lugar da verdade. Aonde existe engano, mentira, vai existir o que é verdadeiro. Vai existir, é só a gente procurar que a gente acha. Se a gente pedir direcionamento do Pai, do Senhor, Ele nos direciona para o lugar correto. Aonde a palavra de Deus é o centro da vontade daquele lugar. Mas para isso é necessário que a gente aprenda, nem que seja um pouco da palavra de Deus, para que a gente não seja enganados, para que a gente não seja direcionados ao erro. E a primeira coisa que o Senhor me libertou foi me tirar daquele lugar onde eu era induzida também ao erro. Infelizmente. Mas eu não saí por aí falando daquele lugar, não, porque é o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo quem convence do pecado. E a palavra que o Senhor me usou para mim naquele dia que eu estava lendo, em que eu vi que eu não estava num lugar que agradava ao Senhor, foi sabe qual? Porque eu ainda pensava assim, tá, mas eles podem fazer isso, que pode ser errado, mas eu não faço. Eu não faço o que eles pedem, né? Então tá tudo bem. Mas aí Jesus me levou, não sei o versículo nem o capítulo direito, mas se encontra em Mateus, em que diz assim: nem eles entram e nem deixam que os meus entrem para o céu. Veja o quanto é duro. Jesus estava dizendo que aquele povo, ele falava daquele povo que vendia aquelas coisas dentro do templo, em que ele saiu derrubando tudo. Dizia que nem eles iriam entrar, quem estava conduzindo o povo ao erro, e nem o povo também. Porque o povo perece por falta de conhecimento. Quando chegar lá no céu, meus irmãos, ou no julgamento, que Jesus vai nos julgar, não adianta chegar lá e dizer: Jesus, mas eu não sabia, eu fui enganado, eu só fiz isso porque eles, os pastores, diziam que era para mim fazer isso. Não, porque Jesus nos disse: nem eles vão entrar e nem vocês, porque nós temos isso aqui, ó, para aprender. Nós temos isso aqui para aprender. Isso aqui não nos deixar enganados. E quando eu li aquilo, eu tinha isso na minha mente, e naquela semana eu disse: tá bom, eu estou aprendendo muita coisa da palavra de Deus agora, mas eu não vou sair daquele lugar não, porque eu gosto dos louvores, eu gosto de ir lá, eu me sinto bem, eu sinto a presença de Deus naquele lugar. Mas aí o Senhor me direcionou justamente para essa palavra, e ali eu temi. Eu disse: meu Deus, e agora? E aí eu entreguei nas mãos do Senhor e eu disse: Pai, então me direciona para um lugar onde a Tua palavra é o centro da Tua vontade. Eu sei que onde tem as mãos do homem vai ter erros, mas existem alguns erros, algumas coisas em que nós vemos que estão direcionando pessoas para o erro, que as pessoas estão caindo no pecado. É diferente de uma pessoa ou outra errar no ambiente.
porque somos falhos e pecadores, mas instruir uma congregação inteira ao erro de algo é diferente e pessoas serem enganadas com isso. E ali o Senhor me conduziu, foi me conduzindo, me mostrando outros lugares para me frequentar, e assim, graças a Deus, eu estou seguindo. E o que essa palavra quer dizer para nós neste dia? Para olharmos para a palavra de Deus, para não sermos enganados de forma alguma, porque naquele grande dia o Senhor vai conversar comigo, vai conversar com você, e não vai adiantar dizer: ah, mas eu fiz porque fulano disse que era assim. Lembra, tal igreja, eu era na igreja, diziam que era para fazer assim, eu fiz. Não, meus irmãos. Entendam você mesmo que Deus quer falar com você através da palavra de Deus. Não terceirize as coisas do Senhor para a tua vida. Peça direcionamento do Senhor para a sua vida. A igreja é um hospital de refúgio para termos comunhão com os irmãos, para sermos fortificados na aliança com Deus, estar ali para adorar o Senhor, ter direcionamento também da palavra de Deus. Mas isso daqui é o seu pão de todo dia, que você deve tê-lo na sua vida, de direcionamento para a tua vida, em todas as áreas da tua vida. É necessário que você seja baseada a sua vida através da palavra de Deus, não tão somente no que as pessoas falam. Você pode pedir direcionamento do que as pessoas falam, pode sim, mas você tem que confrontar com a palavra de Deus, se realmente aquela pessoa está sendo conduzida, e a palavra te confirmar, porque a palavra de Deus é Deus falando com você, para a tua vida. E que nesse dia a palavra foi direcionada sobre o batismo nas águas, que não é o homem que diz que é preciso, mas é Deus quem diz que é preciso. Mesmo que eu diga: eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu faço o que é certo, mas se você não faz o que Deus te diz na palavra, é porque você não crê totalmente na palavra, não crê totalmente no que está escrito. É necessário que faça. Ah, mas tem pessoas que morrem e elas estão perto de morrer e elas entregam a sua vida para Jesus ali. Sim, elas serão salvas sim, assim como o homem que era ladrão, ele foi salvo por Jesus no momento de morte. Por quê? Eles chegaram no fim de sua vida e não tinha mais o que ser feito. Mas será que se eles estivessem em vida, se o Espírito Santo tivesse chegado sobre a vida deles naquele momento, eles ainda tivessem vidas pela frente, eles não seriam batizados? Talvez sim. Porque aquele que crê na palavra do Senhor, ele tem que fazer exatamente o que a palavra ensina. Aquele que crê é batizado e é salvo. Quem disse foi Jesus. E o que é batismo para você? O que significa batismo? Meus irmãos, se vocês não sabem o que é batismo, dá um Google, pesquisa o que é batismo, que vocês vão ver o que é batismo. Vão ver. Se Jesus foi batizado, quem somos nós para dizer que não é preciso ser batizado? Quem somos nós? Não é a religião, não é o homem, não é a igreja que diz que tem que ser, mas é Jesus. A partir do momento em que Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu sobre ele foi levado ao deserto para ser tentado, ele resistiu ao diabo. A partir daquele momento ele começou o seu ministério, foi usado por Deus, ele fez milagres, ele salvou, ele pregou. Aquele que não é batizado, perante a palavra de Deus, perante a ordem dos fatos, ele não tem o Espírito Santo para fazer a boa obra aqui na terra. Ele não é conduzido pelo Espírito Santo. Ele pode crer em Deus. Deus está com ele, como Deus está com o ímpio também. Quantos ímpios não tem pela terra que ainda vão reconhecer a Deus a Jesus como seu único suficiente Salvador? Então Deus tem a mão sobre eles também. Mas a palavra que foi lida aqui disse que Deus enviou o apóstolo Paulo a uma mulher que ela acreditava em Deus.
que eu vou voltar a repetir para quem chegou, que diz assim: uma daquelas mulheres que estavam nos ouvindo era Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira. Ela adorava a Deus. Veja que a palavra diz que Paulo diz, ela adorava a Deus. E o Senhor abriu a mente dela para que compreendesse o que Paulo dizia. Ela e as pessoas da sua casa foram batizadas. Depois Lídia nos convidou dizendo: venham ficar na minha casa, se é que vocês acham que de fato eu creio no Senhor. A palavra diz que elas acreditavam em Deus, aquelas pessoas acreditavam, mas ainda não tinham sido batizadas. E Deus abriu a mente delas para que elas compreendessem o que Paulo estava pregando naquele dia. E que após o que ele pregou, eles foram batizados. Todas aquelas pessoas. Novamente, depois da morte de Jesus, já com Paulo revelando a importância do batismo. A importância de ser batizado. A importância, meus irmãos. E aí eu te pergunto, você já é batizado? Você já foi batizado? Você já fez a sua confissão ao Senhor perante os homens e perante a Deus? Que neste dia você possa ficar com essa palavra no seu coração, que você reflita sobre a vontade de Deus sobre a sua vida. Aquele que já foi batizado, amém. Continue servindo ao Senhor, seguindo aquilo que o Senhor fala na palavra. Mas aquele que ainda não foi batizado, reflita sobre a sua vida, sobre aquilo que Jesus nos ensina na palavra dele, que é necessário, meu irmão. Eu não sei o porquê Deus quer, mas Deus ele quer algo da nossa vida que nós não precisamos entender, é só fazer. É só fazer. É só seguir o que Ele pede, porque eu creio que bênçãos serão derramadas sem medida sobre a vida de vocês a partir desse ato de fé. É um ato de fé. Ato de fé que o Senhor quer que a gente faça. É um ato de fé que Ele vê de lá de cima. Esse meu filho não se envergonha de mim. Ele mostrou para as pessoas que Ele me ama e que Ele está entregando a sua vida verdadeiramente para mim. Ele não se envergonha de mim nem do meu evangelho. Não se envergonhe de Deus nem do evangelho de Jesus, em nome de Jesus, porque aquele que crê e for batizado, esse será salvo. Amém, meus irmãos? Quem entendeu a palavra neste dia? Quem entendeu da palavra do Senhor neste dia? Eu sei que muitos que por aqui chegou, queria ouvir uma outra palavra, um outro direcionamento, está passando por momentos difíceis na tua vida, mas a palavra que o Senhor pediu para te entregar foi essa. Que talvez falta esse ato de fé para muita coisa mudar sobre a tua vida. Muitas das vezes algo acontece sobre a nossa vida para que possamos enxergar o que realmente Deus quer sobre a nossa vida. Uma entrega verdadeira. Não tão somente dizer, eu te amo, Deus, a minha vida é tua, mas o que você tem feito para demonstrar esse amor? O que você tem feito no seu dia para demonstrar que Deus é importante para você? Muitas das vezes é necessário fazer algumas renúncias para vir alguma coisa sobre a nossa vida, eu não sei, só Deus sabe. Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe aquilo que estamos sofrendo por algo. Mas o que eu sei que foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração neste dia para entregar, que muitas das vezes é necessário uma entrega verdadeira. A Romilda está aqui dizendo, eu não sou batizada ainda, mas eu quero ser batizada. Amém, Romilda. Não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Nós somos espirituais, nós vivemos sendo guiados pelo Espírito. A Bíblia nos fala que aquele que não é batizado, ele ainda não tem a direção do Espírito Santo. Tem a Deus, tem, porque Deus ele guia até o ímpio. Mas precisamos receber do Espírito Santo, aquele que convence a nós do pecado e da justiça, aquele que guia a nossa vida. Meus irmãos, coisa maravilhosa é você poder ouvir a Deus. Ouvir a Deus, o Espírito Santo.
Não almeje outras coisas, mas almeje as coisas que vêm do céu. As coisas que vêm do alto. Tão maravilhoso é você estar passando por uma dificuldade e perguntar um direcionamento da parte de Deus e Deus falar contigo. O próprio Deus, sendo tão falho, tão pecador. Se Deus está te falando neste dia que é necessário batizar porque Ele quer derramar algo sobre a tua vida, que ainda é necessário essa entrega. É necessário essa entrega para a tua vida, para você viver o melhor de Deus aqui na terra. Eu não sei para onde você tem que ir, mas procure um lugar para ser batizado. Procure um lugar, um homem de Deus, para que te coloque ali naquelas águas, que você possa mergulhar. E a partir do momento em que você se mergulhar ali, que se levantar, você levante uma nova pessoa. Que o Espírito Santo de Deus venha sobre a tua vida e comece a guiar os teus passos, comece a conduzir a tua vida para a boa, perfeita e vontade do Senhor na tua vida. Alguém está dizendo aqui que não tem um nome, não gostaria de estar na liderança, mas o Senhor me chamou para isso e não tem sido fácil. Ore por mim sempre. Deus tem me dado esta palavra de entrega e tenho sofrido uma perseguição. Sim, mas não é você que não quer ser liderança. Mas Deus, quando Ele chama alguém, não tem como fugir. Vocês sabem, conhecem de Jonas. Todos aqueles que foram levantados por Deus para uma obra grande, nenhum quis, nenhum se achou capaz. Todos disseram que não sabiam de nada, que Moisés disse que mal sabia falar, gaguejava. Mas é exatamente esses que não querem que o Senhor quer. Porque quantos não estão por aí querendo ser algo que Deus não chamou para ser? Quanto mais eles se expõem, dizem que querem, mais Deus está longe. Mas Deus vai buscar aqueles que não querem. Que é para que Deus seja o centro da vontade. Para que Deus seja o centro da vontade e não eles façam aquilo que eles mesmos querem fazer. Querem ganhar com a palavra de Deus? Não. Deus está levantando, está procurando pessoas que queiram fazer a vontade dele aqui nesta terra. E são pessoas que estão aqui neste momento, nesta live, pessoas que vão ouvir essa ministração depois. É que o Espírito Santo está chamando porque está faltando algo. Ainda falta algo. Ele sabe que você o ama, sabe que você crê nele, mas é necessário isso, uma entrega verdadeira. É necessário que você se entregue verdadeiramente e siga a palavra de Deus, que diz que é necessário isso. É necessário o batismo. Meus irmãos, se eu pudesse, eu me batizava hoje de novo. É muito lindo. Eu perdi aquele momento lá atrás. Eu não vivi o que era para me ter vivido há 8 anos atrás. Eu não sabia o que era aquilo. Mas hoje eu entendo que o batismo é uma única vez e eu fui batizada naquele tempo. Eu fui batizada mesmo sem compreender. Mas se eu pudesse, eu descia quantas vezes fosse necessário. Eu descia quantas vezes fosse necessário, porque hoje eu entendo o significado do batismo. Hoje eu entendo. E é isso que o Espírito Santo me trouxe aqui para falar com vocês. Que entendam o significado do batismo. Não é religiosidade, não é mandamento de igreja, não é mandamento de crente, não é mandamento de ser evangélico. Não. É algo que vem de Deus, que pede para que a gente faça. Entende, meus irmãos? Ele pede. E só Ele sabe o motivo pelo qual Ele pede para que isso seja feito. E nós só devemos o quê? Obedecer. Para que o Espírito Santo dele venha sobre a vida de vocês, que possam conduzir a vida de vocês, que possam orientar vocês em todos os momentos que vocês possam passar aqui na terra, seja em momentos de dificuldades, de lutas, o Espírito Santo estará com vocês.
direcionando, conduzindo a vida de vocês de alguma forma, seja através de sonhos, seja através de pessoas, seja através do próprio Espírito Santo falando com vocês, direcionando. E contra isso, meus irmãos, não há nada que pague. Não há nada que pague. Amém, meus irmãos?